eu já fiz um vídeo de como se comprar o primeiro fundo imobiliário. Bom, mas e agora? Qual fundo imobiliário escolher? O MXRF11? O HGLG? O XPLG? Bom, quando a gente está começando a investir, esses são os fundos imobiliários que a gente mais ouve se falar. E o motivo é que esses são os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa. E isso acaba tornando eles muito famosos. Mas nem só de fama se faz um bom fundo imobiliário. E na B3 existem mais de 300 fundos imobiliários listados. E em meio a tantos fundos imobiliários, os investidores iniciantes ficam perdidos sobre qual fundo imobiliário comprar. E foi a pedido de um inscrito aqui do meu canal, o Gustavo, que eu resolvi fazer esse vídeo de como selecionar fundos imobiliários. Eu vou te mostrar na prática uma ferramenta que vai te ajudar na sua seleção e um passo a passo de como você pode escolher os melhores fundos imobiliários. Eu acredito que só essa ferramenta já vai valer o seu like e a sua inscrição. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, para começar um bom processo de escolha, você primeiro deve saber quais são os fundos imobiliários que estão listados na bolsa. E para isso, eu separei essa ferramenta, o site fundamentos.com.br. Ele é um site gratuito. Lá é onde você consegue encontrar todos os fundos imobiliários listados na bolsa e os seus indicadores de uma forma simples e dinâmica. É um site muito da hora e lá você tem tudo que você precisa para estudar os fundos imobiliários que você deseja. O link vai estar aqui na descrição. Agora, pessoal, não dá para você bater o olho nessa lista e sair procurando qual fundo presta e qual fundo não presta. Então, eu resolvi passar um passo a passo de como vocês podem escolher os fundos imobiliários dessa lista aqui. A primeira coisa que eu faço é pegar essa lista, copiar ela e colar em uma planilha. Se você não sabe mexer com planilha, não se preocupe. Eu vou fazer devagar e qualquer coisa você pode voltar no vídeo e rever o passo a passo. Bom, pessoal, depois de eu ter colado a lista aqui na planilha, eu fiz alguns ajustezinhos e ela tá mais ou menos assim, tá ok? Tá aqui, ó, a coluna com o nome dos fundos imobiliários, segmentos, cotação, dividendo, P sobre VP, valor de mercado, liquidez, quantidade de imóveis e vacância. Foi isso que eu deixei na planilha, tá bom? Ok, depois de eu ter ajustado a planilha, agora o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou clicar nessa cédulazinha aqui, que vai selecionar todas as informações da planilha, e vou clicar aqui para acrescentar um filtro. Pronto. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai começar a filtrar as informações dessa planilha para a gente excluir aqueles fundos imobiliários que não são tão agradáveis assim para a gente, tá bom? O primeiro filtro que a gente vai criar e o primeiro indicador que a gente vai analisar vai ser o P sobre VP. O P sobre VP é um indicador bem fácil de ser entendido. O P vai ser basicamente o preço que a cota vai estar sendo negociada na bolsa. E o VP é basicamente o valor patrimonial do ativo por cota. O P sobre VP ele pode te indicar o quão mais barato ou mais caro vai estar sendo negociado o fundo imobiliário na bolsa, em relação ao quanto ele deveria valer. Basicamente, vai ter o valor da cota que vai estar sendo negociado na bolsa e vai ter o valor de quanto aquele fundo deveria valer. Bom, deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você vai comprar um fundo imobiliário que ele está sendo cotado na bolsa por R$80. Mas existe um gestor, alguém especializado, que avaliou aquele fundo imobiliário e disse que aquele fundo imobiliário, todo o seu patrimônio líquido, vale R$100 por cota. Se você estiver comprando esse fundo imobiliário, basicamente você vai estar comprando algo que vale 100 por 80. O que significa que você pode estar comprando com um desconto. E para saber se esse desconto existe ou não, a gente faz o seguinte: a gente pega os 80 e divide por 100, que vai dar um P sobre VP de 0,8. E um P sobre VP menor do que 1 pode significar uma subvalorização da cota em relação a quanto elas foram avaliadas para valer. Um ponto importante a gente se atentar é que um P sobre VP abaixo de 1 pode indicar também que o fundo imobiliário pode estar passando por alguns problemas estruturais ou pontuais e por isso ele está sendo vendido a um valor abaixo do que ele realmente vale. Dito isso, bom, eu gosto de fundos imobiliários que estejam sendo cotados com um P sobre VP entre 1,1 e 0,8. Então a gente vai lá naquela planilha e vamos acrescentar um filtro na coluna do P sobre VP.
E agora a gente vai filtrar por condição. Clicamos aqui, arrastamos lá para baixo e chegamos no seguinte termo. Entre. Aí você vai colocar 1,1, que é o máximo que a gente vai querer comprar um fundo imobiliário que vai estar sendo cotado, a um P sobre VP de 1,1 e no mínimo um P sobre VP de 0,8. Filtramos. Ao fazer isso, a gente acabou de reduzir a quantidade de fundos imobiliários que existia nessa lista. Bom, o segundo filtro que a gente vai passar é no indicador de valor de mercado. Bom, eu particularmente gosto de investir em fundos imobiliários com um valor de mercado maior ou superior a 500 milhões, porque esses são fundos imobiliários mais perenes e mais consolidados no mercado. Então agora a gente vai acrescentar um filtro na coluna valor de mercado. Filtrar por condição, o mesmo passo a passo. Agora vamos clicar no maior que e acrescentamos 500 milhões. Feito isso, agora a lista diminuiu e são muito menos fundos imobiliários para que a gente agora preste mais atenção. Bom pessoal, eu estou filtrando esses indicadores da minha ótica, mas você pode fazer da forma que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem comprar fundos imobiliários com um valor de mercado menor, fica a seu critério, tá bom? Eu só estou dando o meu passo a passo e a forma como eu escolho meus fundos imobiliários. Dito isso, vamos para o próximo indicativo. O próximo filtro que a gente vai aplicar vai ser na coluna de liquidez. Bom, a liquidez ela é bem simples de entender. É basicamente a facilidade que a gente vai ter de comprar e vender as cotas na hora que a gente quiser. Bom, quanto mais gente estiver comprando e vendendo esse fundo imobiliário, mais líquido ele vai ser. Eu particularmente prefiro escolher fundos imobiliários com uma liquidez que seja maior que 300 mil negociações, porque eu sinto uma maior segurança na hora de comprar e a hora que eu quiser me desfazer desse fundo, eu simplesmente vender. Então eu vou aplicar o filtro agora, pessoal, na coluna de liquidez, filtrar por condição e procurar o maior que, e vou colocar aqui 300 mil. Aqui. Mais uma vez, a lista diminuiu. Eram 300 e poucos ativos e agora a gente tem uma base de uns 50 para a gente dar uma olhada. Só que ainda é muito. Então a gente vai continuar aplicando filtros para ir diminuindo e chegando em um número razoável de fundos imobiliários para a gente olhar e prestar atenção neles. Bom, o próximo filtro que a gente vai aplicar vai ser na quantidade de ativos. Eu não compro fundos imobiliários que sejam monoativos ou que tenham apenas 2 ativos, porque pensa comigo, se um fundo imobiliário ele tem um ativo só e toda a renda desse fundo imobiliário vem desse ativo e por um azar esse imóvel pega fogo, como é que fica? Esse fundo vai ficar praticamente inabitável e ele vai perder os seus inquilinos. Por consequência, ele vai perder a sua renda. E é a renda desses aluguéis que esses inquilinos pagam que se transformam nos dividendos que vêm para o seu e para o meu bolso. Eu invisto em fundos imobiliários para proteger o meu capital e para receber uma renda passiva todos os meses. E eu não quero contar com esses inconvenientes na hora que o dividendo for cair na minha conta. Então agora a gente vai filtrar por quantidade de imóveis. Vamos aplicar um filtro. E dessa vez a gente não precisa ir lá em condições. A gente vem aqui embaixo e vai selecionar e vai desmarcar, né? Aqueles que aqui não tem o número 1, por causa que os outros filtros já cortaram aqueles que são monoativos. Aqui ainda tem os fundos imobiliários com 2 ativos que ainda são muito perigosos. Então eu corto eles da minha lista. Eu vou desmarcar. E um ponto importante, pessoal. Quando vocês estiverem passando esse filtro, tomem cuidado para vocês não desmarcar o 0, porque senão vocês vão acabar excluindo os fundos imobiliários de papéis, porque eles não têm imóveis físicos de verdade, mas só que eles pagam os seus rendimentos por causa dos juros que eles recebem. Então, para não excluir esses segmentos de fundos imobiliários, não desmarquem o 0, ok? A gente vai agora só desmarcar
e a lista diminuiu. É basicamente isso, pessoal. Vai filtrando, vai minerando e a lista vai diminuindo e os melhores fundos imobiliários vão ficando aqui. Agora, pessoal, a gente vai aplicar o último filtro. E eu deixei esse indicativo para o final porque ele é um pouco polêmico. O Dividend Yield. Esse indicador é um pouco polêmico e por isso eu resolvi deixar ele para o final. Tem muita gente iniciante que só compra fundos imobiliários por causa do seu Dividend Yield. E isso é muito perigoso. Eu vou te dar um exemplo agora de como esse indicador ele pode ser distorcido dependendo da ótica que você tiver sobre ele. Quando a gente olha esse indicador de uma maneira isolada, a gente pode correr alguns riscos. Eu vou dar esse exemplo para tentar ilustrar de uma forma um pouco correta de como esse indicativo pode ser visto de uma maneira errada. Tem muitos iniciantes que, quando compram um fundo imobiliário, tentam escolher aquele que está pagando o maior dividend yield. E tem fundos imobiliários que pagam dividend yield acima de 20%. Mas os compradores desses fundos, os compradores dessas cotas, não sabem exatamente o que é que estão comprando, não sabem porque aquele fundo imobiliário está pagando aquele dividendo. Agora a gente vai entender o que é o dividendo de verdade. O dividendo nada mais é do que uma parte do lucro da empresa que vai ser distribuído aos cotistas. Então, basicamente, vai ser uma parte do lucro daquele imóvel que ele é repassado aos cotistas em forma de dividendo. Mas só que tem um porém. Os fundos imobiliários eles são obrigados por lei a distribuir 95% do seu lucro para os seus cotistas. O problema, ao meu ver, desse indicador é porque ele basicamente mostra o que aconteceu no passado. E tem pessoas que pegam aquilo que aconteceu no passado e acham que vai acontecer recorrentemente no futuro. Imagina um fundo imobiliário que tem 3 imóveis alugados e ele paga por mês um dividendo de 1%. Só que em um determinado mês, o gestor desse fundo, aquele que controla de verdade os 3 imóveis, decidiu que iria se desfazer de um e vendeu aquele imóvel. Esse lucro dessa venda, ele tem que ser passado aos cotistas daquele fundo. Então, basicamente, o próximo dividend yield que vai cair na conta das pessoas que têm aquelas cotas vai ser um dividend yield muito maior. Então, no mês subjacente àquela venda daquele imóvel, o dividendo que foi repassado aos cotistas foi maior que 6%. Aí você pega um investidor iniciante que não sabe de verdade o que está acontecendo com aquele fundo imobiliário, vê aquele alto dividendo que já aconteceu, que já foi pagado aos seus cotistas e pensa, eu vou comprar esse fundo imobiliário, ele está pagando altos rendimentos, próximo mês eu vou ganhar um dividendo de 6%. O problema é que no próximo mês o fundo imobiliário só vai ter 2 imóveis gerando renda e por consequência disso, o próximo dividendo a ser pago para os cotistas vai ser um dividendo muito menor do que antes, porque agora só vão ter 2 imóveis gerando renda. Aí o investidor iniciante, sem saber de nada, só vendo aquele próximo dividendo bem magro caindo na sua conta, muitas vezes fica com raiva dessa classe de ativos e resolve vender aquela cota e por agora esse fundo imobiliário ele está pagando dividendo menor, ter menos imóveis e menos renda, o seu valor patrimonial caiu bastante e em decorrência as suas cotações na bolsa de valores também. Muitas vezes o investidor iniciante pega e vende aquela cota no prejuízo. E para evitar esse tipo de coisa, eu vou passar agora esse filtro de uma forma bem simples e bem dinâmica. Eu vou dizer para vocês a forma como eu faço e eu queria que, se possível, se vocês não replicassem, mas que pelo menos vocês ponderassem sobre a forma como eu faço. Estando aqui na planilha, a gente vai lá filtrar, aí vamos lá, filtrar por condição, clicamos em nenhum, aí vai aparecer a lista com as alternativas de novo e a gente vai clicar em entre. Aí a gente vai aplicar esse fundo da seguinte maneira. Eu, particularmente, gosto de comprar fundos imobiliários que pagam dividend yield entre 14% e 8%, porque essa é uma porcentagem que é bem fácil de o fundo alcançar e é algo que pode ser algo recorrente, porque essa é uma porcentagem bem fácil do fundo realmente pagar e, por consequência, recorrentemente. Bom,
Depois de ter aplicado todos esses filtros, a gente chega em uma lista como essa que está aparecendo no meu celular. Aqui a gente tem todos os tickets da bolsa desses fundos imobiliários que a gente filtrou e a gente pode pegar esses fundos imobiliários para estudar. Não é para você sair comprando o primeiro, o segundo da lista e o terceiro da lista só porque tem os maiores dividend yields, porque você pode filtrar de maior para o menor dividend yield, mas eu não quero que você faça isso. Basicamente o que eu quero é que com essa lista você possa ir de fundo em fundo e procurando aquele que mais te agrada, aquele que melhor te agradou, aquele que está melhor para o seu bolso, e a partir da sua iniciativa, a partir da sua consciência, que é você que vai estar tomando essa decisão, comprar ou não esse fundo imobiliário. Bom pessoal, eu vou deixar um extra aqui para vocês, que é basicamente o seguinte, um filtro que eu faço na hora que eu estou estudando os fundos imobiliários dessa lista, que é basicamente excluir os fundos imobiliários do segmento de desenvolvimento, por uma ótica mais pessoal. É um segmento que eu não invisto de maneira nenhuma por uma ótica pessoal. Agora pessoal, se vocês quiserem um vídeo de eu explicando por que eu não invisto nesse tipo de segmento, deixa um like e deixa aqui no comentário. Bom pessoal, o vídeo é isso. Eu espero que eu tenha sido bem didático, bem dinâmico, que o vídeo tenha ficado bem explicativo, que vocês tenham aprendido como é que se seleciona um fundo imobiliário e que vocês possam aplicar isso na seleção de vocês. No mais, é isso. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o seu comentário se você gostou ou não do vídeo, no que eu posso estar melhorando. Não se esqueça de deixar o curtir, ativar o sininho para receber os próximos vídeos. E no mais é isso, tamo junto e tchau!